Se você é um desenvolvedor iniciante que está querendo entrar no mercado profissional e sempre sonhou em trabalhar numa Big Tech, este vídeo é muito importante para você. Recentemente, um aluno meu da universidade participou de um processo seletivo para a empresa IBM. Qual que era a vaga? Era uma vaga de desenvolvimento júnior para a linguagem Java. Então, eu tive acesso a tudo, basicamente, desde a conversa com o RH até as perguntas técnicas que fizeram. E qual que é o meu objetivo? É mostrar tudo isso neste vídeo de hoje para vocês. Então, sem mais delongas, eu vou vir aqui no meu computador para gravar tudo o que aconteceu nessa entrevista e dar algumas respostas, beleza? Então, se você quer continuar recebendo vídeos como esse, curta e compartilha para que o YouTube dispare e notifique mais pessoas com a mesma dificuldade. Demorou? Bora para lá, sem mais delongas, fui! A entrevista para desenvolvedor Java na IBM, ela envolve várias etapas e perguntas técnicas focadas principalmente em Java, obviamente, né? Dentro do Java, eles exploram alguns conceitos de Spring Boot, AWS e SQL. Então, após a inscrição, o meu aluno ele passou por uma triagem inicial no RH, um teste com perguntas de múltipla escolha sobre Java, Spring Boot e AWS, seguindo de algumas rodadas técnicas, gerenciais e aquelas partes burocráticas do próprio RH, né? E na rodada técnica, o entrevistador ele fez perguntas sobre os recursos do Java, a partir do Java 8, como, por exemplo, expressões lambdas e strings. Também fez perguntas sobre manipulação de coleções, então diferenças entre map e flap map, reduções de string e os funcionamentos do hash map, que seria a parte de colisões e resoluções. Além disso, o meu aluno ele precisou responder sobre o uso da classe optional, sobrecarga de métodos e comparações entre string, string buffer e string builder. Em relação ao Spring Boot, o meu aluno ele foi questionado sobre injeção de dependência, o uso de anotações como, por exemplo, outwired e qualifier, tratamentos de exceções e mecanismos de login. Sobre a API REST, houve algumas perguntas sobre métodos HTTP, segurança com HTTPS e autenticação. E no tópico de AWS, o foco foi em serviços como o EC2 e o S3, por exemplo, que são os servidores mais básicos, né? E sobre SQL também teve algumas dúvidas e questionamentos sobre o uso de joins, coisa tradicional e normal, né? Para a gente combinar dados de múltiplas tabelas. E daí ele finalizou com uma questão de codificação para ordenar uma lista de objetos com base na idade usando strings. Essa foi toda etapa seletiva que este meu aluno participou. Então, sem mais delongas, no vídeo de hoje eu vou focar nas perguntas técnicas sobre Java que foram feitas na entrevista. Então, a primeira pergunta: quais são alguns dos recursos introduzidos no Java a partir do 8 e como você usaria as expressões lambda e strings para tornar o código mais eficiente? Aqui o entrevistador ele já deu uma deixa, né? Quais são alguns dos novos recursos introduzidos no Java 8 no Java a partir do 8? E depois ele já complementou como você usaria as expressões lambdas e strings, ou seja, a resposta já está na pergunta dele, né? Então, como eu responderia isso? No Java 8, foram introduzidos recursos como expressões lambda, que facilitam a criação de códigos funcionais, e strings, que simplificam o processamento de coleções de dados. Ainda no Java 8, foram adotadas e criadas novas APIs de data e hora, que lidam melhor com a imutabilidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal exclusivo sobre imutabilidade. As lambdas, né, são úteis para a gente simplificar o código com funções de uma única linha, por exemplo. Enquanto as strings, eles permitem um processamento de dados mais declarativo. Então, olha como é que está o Eclipse aqui. Então, eu coloquei aqui uma possível resposta da questão 1. Então, eu estou criando aqui uma lista, né,
com arrays.aslist, que já veio depois do Java 8. E eu estou fazendo, deixa eu trocar minha câmera aqui. Eu estou fazendo usando strings com map, né, para transformar essa lista em uppercase. E aqui eu estou fazendo um for each, printando tudo. Então, se eu tinha Alice, Bob e Charlie minúsculo, com esses strings, eu trabalho em cima de Alice, tudo maiúsculo, Bob e Charlie. Então, essa seria a possível resposta para a questão 1. Qual foi a questão 2? Explique a diferença entre uma expressão lambda e uma classe anônima. E em quais situações você usaria uma sobre a outra. Isso aqui me pegou muito a parte de classe anônima, né? O que ele quis dizer com classe anônima e ainda comparando com lambda, né? Então, eu responderia mais ou menos assim, ó. Lambdas são ideias para expressar funções de uma maneira mais concisa, geralmente para operações simples e de uso único. Já as classes anônimas, por outro lado, elas são úteis quando precisamos implementar interfaces complexas ou de múltiplos métodos. As expressões lambda, elas tornam o código mais limpo e legível, mas para funcionalidades mais complexas, Matheus, daria preferência para classes anônimas. Então, eu coloquei uma possível resposta para essa questão 2 aqui. Se a gente for olhar no Eclipse, eu tenho uma thread, um runnable, como se fosse uma classe anônima, que faz um override do método run. E aqui dentro eu tenho todo esse escopo de código que eu posso trabalhar. Então eu posso implementar algo mais sofisticado dentro do run aqui dessa thread. E embaixo eu tenho um runnable usando lambda. Então eu tenho uma única linha só para fazer o print. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer com classes anônimas são úteis para a gente implementar interfaces mais complexas e de múltiplos métodos, porque eu posso trabalhar em cima de um escopo de código, e já lambdas pode ser algo para dados mais limpo, mais legível, né, e com funcionalidade menos complexas. Tá? Então essa seria a minha resposta para o item 2. Qual foi a terceira pergunta? A terceira pergunta foi: qual é a diferença entre map e flap map em strings? E se você poderia oferecer ou ofertar um exemplo prático de cada um, do uso de cada um. Então, qual que seria a minha resposta, né? O map, ele transforma cada elemento de uma coleção mantendo o tamanho da coleção. Por exemplo, eu posso transformar uma lista de nomes em uma lista com as suas iniciais. O flap map, ele é usado para transformar coleções aninhadas em uma única coleção, que seria ideal para a lista de listas. Então ele vai pegar a lista de listas e vai simplificar em uma única estrutura. E aqui eu também coloquei um exemplo disso, né? Então olha a resposta da questão 3. Eu tenho um map. Então, aqui eu criei um arrays.aslist com hello world. E eu peguei aqui a contagem de palavra para cada elemento do meu array list. Então, eu fiz um mapping, um length do collectors.toList, né? Então, ó, ele vai mostrar 5 e 5. O flap mapping, por outro lado, eu trabalhei com duas coleções de lista e transformei em uma só. Então, coloquei uma coleção tem A e B e a outra coleção tem o C e D. E aqui eu usei o flap map para criar uma única coleção como saída. Então, essa é a diferença das duas. Tá? Então, o map eu mantenho a coleção original e o flap map eu consigo alinhar, né, lista de listas para uma única estrutura. Essa seria a minha resposta, tá? Vamos para a quarta questão técnica sobre Java. É relacionada à redução em strings. Descreva como a operação do reduce funciona em um string.
Pode dar um exemplo onde isso seria útil? Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Vocês estão vendo que todas as perguntas técnicas estão baseadas em lambda e em string, o que já torna algo uma prática mais funcional. Eles não tocaram em orientação a objetos, né? Então isso aqui é muito interessante. O que faz o reduce, né? O reduce ele combina todos os elementos de um string em um único resultado. Então, por exemplo, em uma lista de números inteiros, o reduce pode somar todos os valores ou calcular eles, né? Então, o método recebe um valor inicial e uma função de acumulação que permite fazer várias operações agregadas. Então, se a gente for olhar a codificação exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, eu criei uma lista de números e usei um reduce para fazer a função sum. Então, ele vai pegar tudo isso aqui e vai somar. Claro que o reduce é muito mais do que isso. Então, a gente deveria aprofundar no Javadoc. Então, essa é a minha dica para vocês que estão estudando sobre lambdas e expressões, né, e strings. Estudem o Javadoc, tá? Estudem. Bom, a quinta pergunta foi: por que o optional foi introduzido no Java 8? E que problemas ele resolve? Eu queria fazer um vídeo específico sobre optional. O optional ele foi introduzido no Java justamente para a gente evitar o null pointer exception. Então, ele ajuda a tratar variáveis que podem ou não ter valor. Isso aqui, o null pointer exception, ela é uma exceção muito conhecida no Java. E alguns geram até memes sobre isso, né? Porque é tão comum dar null pointer exception. Então, eles criaram a classe optional para evitar isso. Então, eu posso verificar se um valor está presente antes de acessá-lo. Então, eu não preciso fazer mais um diferente de null, por exemplo, not equal null, né? E isso vai melhorar o quê? A nossa legibilidade e vai fazer a gente reduzir as chances de erro, né? Então, se eu for olhar aqui, a resposta da minha coleção 5, eu tenho aqui, ó, um optional, tipagem de string, que eu trabalho com um optional value aqui, a minha variável, então eu criei um optional.orNullable passando null. E como é que eu vejo se tem valor aqui dentro? Ó? If present or else. Tá? Então, se ele está presente, eu vou printar o valor. Caso contrário, eu vou colocar um valor ausente. Então, eu posso trabalhar com isso. Tá? E essa prática aqui é bem interessante para manter a legibilidade do código, né? Eu tenho várias opções aqui, ó. Se eu quero fazer isolado numa estrutura condicional, então eu posso usar optional value.isPresent. Ele vai dizer se está presente ou não um determinado valor, tá certo? Então, bem bacana essa classe optional também. Então, isso aqui, pessoal, sem mais enrolação, né? Eu vou trabalhar com vários vídeos, porque já está ficando um vídeo grande. Foram as perguntas técnicas em relação ao Java 8. Vocês podem perceber, tá? Na verdade, Java 8 ou superior. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as perguntas técnicas de estrutura de dados e coleções de hash map. Daí não vou falar de strings nem lambda. E a comparação de strings e imutabilidade, que foi muito questionado também. Beleza? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilhe. Divulgue em suas redes sociais se você quer e sonha trabalhar numa Big Tech. Beleza? Forte abraço e até o próximo.